Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 13 e continuamos iniciando a aula sentada, né? Muitas vezes temos começado nessa posição, né? Na posição sentada e repetindo algumas posições, como eu falei em outras aulas, mas com a ideia de trabalhar no que conhecemos, sem muitas variações, né? Para não causar confusão. E também aproveitando para melhorar essa postura sentada, né? Que é a postura da meditação, que é a postura de praticar os pranayamas. Então, aproveitando esse tempo para melhorar o alongamento, para melhorar essa sensação de conforto nessa posição. Então, procurem observar se está ficando mais fácil estar sentado, né? E na aula passada também eu comentei sobre a questão de gostar dos tempos da posição, né? Ou observar se você sente um certo prazer, assim, de estar na imobilidade, né? E nem é no sentido de achar que o tempo da posição está adequada em relação à aula, né? Mas quando você está naquela postura, você percebe que você ficaria mais tempo, né? Que você e a posição, elas vão se tornando uma coisa só e vai acontecendo uma sensação mesmo assim gostosa de estar ali, né? Então acho que isso é um princípio de que o yoga está acontecendo, né? Então observem isso, se as posturas estão mais fáceis e o quanto é bom para vocês estarem nessa condição, né, de estar parado na posição. Então começamos hoje, como eu falei, de novo na postura sentada. E se você puder, você deixa as pernas cruzadas, né? Descansem as mãos sobre as coxas. E como temos feito sempre, observar o alinhamento da coluna. Então, feche os olhos, vá se colocando na sua postura de meditação, né? Na sua postura sentada. Acomode as pernas de uma forma que fique confortável. Se possível, agora com as pernas cruzadas, mas adequando onde ficam os pés, né? O quanto você afasta os joelhos ou não. Acomoda bem os ossos do quadril no chão, os isquios. Né? Sente a base da coluna também firme. Né? Se lembra da contração do assoalho pélvico, uma leve contração do assoalho, da musculatura da região genital, da região anal, que dá essa sensação de elevação, como se você estivesse crescendo a coluna e vai passando essa atenção para o abdômen, para a musculatura das costas. Relaxa os ombros, né? Passa essa energia para o pescoço, até que você perceba que a cabeça está alinhada com o pescoço, que você sente firmeza nessa posição, né? Então não coloque exagero, coloque o esforço que precisa para que ela fique confortável. Por alguns momentos, faça algumas respirações. Vamos apoiar a palma da mão com palma da mão e agora você pode entrelaçar os dedos se quiser. Vá alongando os braços na direção do teto, então fazendo Parvatasana, que é a postura da montanha, mais sentada. E aí você, com os dedos entrelaçados, alonga mais ainda os braços,
com a intenção de sentir mais ainda a ideia de elevação da coluna, de espaço entre as vértebras. Então, sustenta essa extensão, sustenta essa energia que você colocou nos braços, nas costas, no assoalho pélvico. Vá voltando as mãos. E aí vamos para a Yoga Mudra, que é a flexão do tronco à frente, com as pernas cruzadas, como vocês estão. Vamos começar apoiando as mãos ou a ponta dos dedos na frente do seu quadril, né, próximo das pernas. Procura manter a coluna mais em pé, né, como se você tivesse feito só uma flexão de quadril. Então, não deixa a coluna curvada, né. Sustenta as mãos próximas da perna ou talvez um pouco mais à frente e usa as mãos como apoio para acentuar a ideia de coluna reta. Então, leva o peito para frente, né, deixa a coluna bem firme, como se você quisesse que o peito se aproximasse do chão, né, e não a cabeça. Então, põe um pouco mais de energia ainda na ideia do assoalho pélvico, das costas, né, percebendo que o seu corpo está firme. E com essa ideia da coluna alinhada, vá caminhando com as mãos para frente e não vá direto para o seu alongamento máximo. Para um pouco ainda antes de chegar no seu máximo e repete essa ideia de usar as mãos e alinhar mais uma vez a coluna, percebendo como está o seu quadril, percebendo como está a sua coluna, né, a parte baixa das costas. Vá levando as mãos mais para frente. E aí, se você alcança a testa no chão, né, ou as mãos embaixo da cabeça, enfim, agora você relaxa todo o peso, então tenta manter a sua consciência, manter a energia, né, a contração que você tem no corpo, então não deixa o corpo completamente relaxado, assim, 100%, como se você não fizesse questão de prestar atenção. Então vá soltando esse peso, vá relaxando, mas mantendo energia e atenção no que você faz. Relaxa a cabeça. E agora deixa o alongamento das costas acontecer de forma mais livre. Vá retornando o tronco. E aí vamos deixar a perna direita estendida à frente. E a perna esquerda vai ficar flexionada, então a planta do pé esquerdo apoia na parte interna da coxa. Então a perna esquerda agora ela só vai ficar flexionada e relaxada no chão. A ideia é que a perna direita esteja alongada à frente. Deixa as mãos por enquanto do lado do seu quadril. E a mão no chão do lado do quadril vai te ajudar a manter a sustentação do tronco. Então, sem se esquecer lá do assoalho, né, da energia que você colocou para manter a postura alinhada. E aí, flexione o tornozelo como se você quisesse trazer os dedos do pé na direção da coxa. Então, veja se sente alongar um pouco mais atrás do joelho. Talvez para você seja muito, né? Você não tem esse alongamento e sinta a coxa incomodar. Então, ajuste, se precisar, leve as mãos um pouco mais para trás. Relaxa um pouco esse esforço do pé. Vamos segurar com as duas mãos no joelho ou na canela. E aí, com a mesma ideia do Yoga Mudra, que foi apoiando a mão perto da perna, mantendo a coluna alinhada, você vai repetir com a perna estendida.
Então, segure com as duas mãos no joelho ou mesmo na canela e tente usar as mãos como alavanca para manter a coluna alinhada e aproximar o peito da coxa, né? Sem curvar as costas. E aí você pode, inclusive, deixar a cabeça como se você estivesse olhando para frente. Então, você não precisa levantar a cabeça, né, erguendo o queixo. Deixa a cabeça alinhada com a coluna, sem acentuar a pressão lá na cervical. Mantenha, então, uma certa ideia ainda de tração, né, das mãos, ajudando a aproximação do tronco da perna, mas tire um pouco desse esforço, né? Pode relaxar mais as costas e tente se aproximar um pouco mais da perna. É importante que o joelho da perna direita fique alongado. Então, respeita o seu limite, né? Respeita o seu corpo. Enquanto você alonga, observa a respiração dos dois lados das costelas, veja como ela está. Vá retornando o tronco. E aí agora, mantendo as pernas como elas estão, você vai afastar a perna direita mais para a lateral. Então, o pé esquerdo vem mais na direção do quadril, né, do meio do seu quadril, como se fosse encostar no pubis. Então, o joelho esquerdo fica flexionado ainda. E a perna direita vai abrir mais para o lado, como se você estivesse fazendo um afastamento lateral, né? Abrindo o máximo que pode as pernas, mas a esquerda ficou flexionada e a direita ficou aberta. Então, vamos pensar agora numa inclinação lateral para a perna direita. Então, a mão direita ela vai se apoiar sobre a perna direita, sobre a coxa direita. E o braço esquerdo, por enquanto, não faz nada. Vai inclinando sobre a perna direita de lado, como se você quisesse encostar as costelas do lado direito sobre a coxa. E o outro ombro, o ombro esquerdo, ele vai apontar para o teto, né? Então, você está de lado sobre a coxa, né? Você não está virando o peito para a coxa, você está de lado sobre a coxa. Então, vá achando um ponto onde a sua mão consegue apoio, a mão direita, né? Tente se acomodar no seu limite. Observa antes de querer alongar o braço esquerdo para cima, o tanto que a sua coluna alongou a parte lateral, né? Então você sente a musculatura lateral do abdômen, você sente a distância de uma costela para outra. Então observa primeiro esse alongamento e alonga o braço esquerdo para o teto primeiro. Então o braço direito sobre a coxa direita, o braço esquerdo para o teto. Então, pensa que você está abrindo o peito, como se você quisesse levar a mão bem para cima. Talvez não seja muito confortável, mas respire normalmente. E vai, então, levando o braço esquerdo na direção da sua orelha, da orelha esquerda, como se você quisesse segurar o pé direito com a mão esquerda. Então, procure dentro dessa posição, que não é a mais confortável, ajustes para que seja possível fazê-la sem sofrimento, né? Sem mais esforço do que deveria. Vá retornando.
Abrace os dois joelhos, descanse um pouco as costas, mesmo na posição sentada. Não precisa trazer os calcanhares tão perto do quadril, né? Pode deixar os joelhos um pouco mais abertos. E imagina que você vai levar a testa para o joelho, então fecha o corpo, descansa um pouco as costas. Vá voltando. E vamos inverter. Então, agora a perna direita fica flexionada, planta do pé direito na parte interna da coxa esquerda e a perna esquerda estendida. Então, deixa as mãos do lado do seu quadril, coluna em pé, né? Você observa a contração no tônus que você coloca lá do assoalho pélvico para cima da coluna, as mãos ficam no chão te ajudando a sustentar esse alinhamento um pouco. E você trabalha o alongamento da perna esquerda. Então, faz a flexão do tornozelo, como se quisesse trazer os dedos do pé na direção da canela. Sustenta por um momento, observa como você se sente assim. É fácil, é difícil, preciso de ajuste. Relaxa um pouco o tornozelo, apoia as duas mãos sobre a coxa, sobre o joelho ou mesmo sobre a canela. Então, nesse momento, não avance muito. Acha um ponto de apoio e use esse ponto de apoio para fazer a flexão do quadril, mantendo o tronco alinhado. Então, como se você quisesse manter a coluna em pé, assim como estava sentado, você segura na perna e vá flexionando os cotovelos como quem quer encostar o abdômen na coxa. Lembra do pescoço. Não faça muita força, né? Use as mãos como apoio. E sem exagero, observa a acomodação na postura. Tente avançar mais com as mãos, tire um pouco desse esforço exagerado, vá relaxando mais o pescoço, os braços, o tronco, mas não despenque completamente, né? Então, ache esse ponto entre conforto, relaxamento, né, e energia. Então, essa energia que eu tô falando não é energia cósmica, não é isso. É um tônus muscular, né? Perceber que o seu corpo está ativo, consciente, e não entregue completamente relaxado, né? Então você está firme, confortável e estável. Vai retornando o tronco. E aí afaste a perna esquerda mais para a lateral, né? Abrindo a perna esquerda. Traz o pé direito na direção do seu quadril, né? Na direção do pubis. Como se você quisesse encostar o calcanhar mesmo no osso do quadril. E aí vai deslizando, então, a mão esquerda sobre a perna esquerda, né, de lado. Então, lembra que é a ideia de inclinação lateral. Então, vá deslizando, como se quisesse encostar as costelas do lado esquerdo. Deixa o braço direito ainda relaxado, né? Só observa o alongamento lateral direito. Então, o braço esquerdo não avança muito, né? Se apoia em algum ponto possível de sustentar a posição.
O braço esquerdo, então, sobe para cima, né, para o teto primeiro, dando a ideia de abertura do peito. Então, você está de lado sobre a perna. Vai, então, levando o braço direito na direção da orelha direita, como se você quisesse segurar o pé esquerdo. Vá voltando. Abraça mais uma vez os dois joelhos. Veja se pode equilibrar. E vá então com a coluna bem redondinha, soltando o peso para trás até que tire os dois pés do chão. Então é uma postura de equilíbrio e ao mesmo tempo você pensa na coluna redonda. Deixa agora a coluna alongar. Volte os pés para o chão. E aí vamos tentar fazer a postura da borboletinha, né? Que chama, na verdade, Badrasana. Então, é planta do pé com planta de pé. Joelhos caem para fora. Não exagere nesse momento em querer trazer os pés na direção do quadril o máximo que você puder. Deixe os pés próximos, numa altura, né? Numa distância do quadril que você consegue ficar de forma mais confortável. E aí, se apoie ou nos pés, ou nas canelas, ou mesmo nos joelhos. Então, acha um ponto de apoio para você conseguir manter a postura erguida, né, do tronco. Cabeça também sobre o pescoço, então aquela mesma ideia de alinhamento. E deixa as pernas agora um pouco mais relaxadas. Pense nessa abertura do quadril, no relaxamento da parte interna da coxa, enquanto você presta atenção na sua postura, né? Vá fazendo suas respirações e permaneça por alguns instantes. Relaxa as costas. E vai então dessa posição, passando para a postura da criança, a Balasana. Então, ajoelhe, né, aproximando os joelhos e os pés. Vá sentando sobre os calcanhares, como se quisesse levar a testa no chão. Você pode afastar um pouco os joelhos, se preferir, criando espaço para o peito. E acomode os braços como achar melhor agora, estendidos à frente, ou embaixo da testa, ou do lado do corpo. Observe a sua respiração, observe essa pressão que talvez as suas coxas façam no seu abdômen, né? Ou que talvez a própria posição crie.
Vai então levantando o tronco. E se você puder, sente-se sobre os calcanhares, dessa forma que você está. Então, os pés sobre os calcanhares. O dorso do pé está no chão, os joelhos estão juntos. E você mantém a coluna alinhada mais um momento, as mãos descansam sobre a coxa. Então, essa postura também é uma postura de meditação, é chamada Vajrasana. Se você não consegue sentar sobre os pés, pode deixar o tronco erguido e o quadril longe dos pés. Então, você fica como quem está ajoelhado no chão. E sustente assim por alguns instantes, também buscando se observar e observar como você se sente agora. Vai então se preparando para ficar em pé. Então, apoie um dos pés à frente e levante. Então, vá para a postura em pé. Também chamada Tadasana, né? Também conhecida como postura da montanha. Então, Parvatasana, postura da montanha sentada. E Tadasana, também conhecida como postura da montanha, mas em pé. Então, pés paralelos, mantenha os olhos fechados ainda por uns instantes, braços na direção das coxas, né? Então, pensa na consciência da ponta do pé até que chegue essa consciência na face, passando pelo corpo todo. Vai então pensando agora na força da musculatura do pé, como se os seus dedos e o pé todo ele quisesse apertar o chão, né? Como se a gente quisesse amassar o chão. Então, essa tensão, essa necessidade da planta do pé, dos dedos encontrarem o chão, é o que ajuda principalmente na manutenção do equilíbrio. Então, procure por um momento exagerar nessa força, como se você quisesse grudar os pés no chão. Deixe as duas mãos inicialmente na cintura. E agora vamos pensar em manter o equilíbrio sobre o pé esquerdo. Então, você leva o seu peso, distribui o peso para o pé esquerdo, agarra o pé no chão, pensa na firmeza da perna, da coxa, o joelho um pouquinho flexionado e vai elevando o joelho direito até que o pé direito saia do chão e o joelho direito chegue na altura do seu quadril. Procure sustentar. Com a mesma velocidade que você foi para a posição, você faz o retorno. E ainda para esse mesmo lado, sobre o pé esquerdo, você vai tentar segurar o pé direito com a mão direita. Então, você vai pensar em alongar a coxa. Então, flexione o joelho direito e vá segurar o pé direito com a mão direita, trazendo o calcanhar direito na direção do quadril.
Se por acaso você não alcança o pé, você repete a elevação do joelho direito na direção do quadril. Volte o pé direito para o chão. Distribui o peso novamente nos dois pés por um momento. Leve as mãos à cintura. Repita a ideia de transferir todo o peso agora para o pé direito. O pé direito abraça o chão. E aí você vai pensar na elevação do joelho esquerdo na direção do quadril. Percebe como está o seu quadril, percebe se você não levou o peso para frente. Então você continua com a ideia de eixo, de estar sobre a perna esquerda, sobre o quadril esquerdo. Vá voltando o pé esquerdo. E aí você escolhe ou repete a mesma posição, ou alonga a coxa esquerda, segurando o pé esquerdo com a mão esquerda na direção do quadril. Vá voltando o pé. E agora temos duas opções para a postura de equilíbrio. Se você alcançou bem o pé no alongamento da coxa, você pode pensar em fazer a postura da dançarina, em que você segura o pé lá na direção do quadril, estende o braço esquerdo para cima, para o teto. Então vamos pensar, segurei o pé direito na direção do meu quadril direito, braço esquerdo está para cima. Eu vou pensar em inclinar um pouco o tronco à frente, levando o braço à frente, enquanto eu levo o meu joelho na direção para trás, né? Como se eu quisesse apontar o joelho para onde estão as minhas costas, né? Então, conforme o tronco inclina, o meu joelho vai indo mais para trás. Essa é a postura da dançarina de forma simples. Então, se você consegue fazer isso, você faça. Se você não consegue fazer, você pode pensar em outra postura em pé, que poderia ser, nesse caso, a postura do guerreiro, a número 3, em que você inclina o tronco à frente também, mas ao invés de segurar o pé, vai alongar a perna na direção, né, das costas. Então, ficaria os braços estendidos à frente, o tronco inclinado e a perna direita alongada atrás, né? O aviãozinho, mais parecido com o aviãozinho. Então, escolha a postura da dançarina ou a postura do guerreiro número 3. E temos aí em torno de 2 minutos para que você faça dos dois lados. Então, se acomode, busque do simples para o mais complexo e procure trabalhar estabilidade.
Vai então voltando da posição. E agora você pode deitar, então vamos para a Shavasana. E aí, na posição deitado, nessa posição Shavasana, você aproveita para descansar por um momento, então relaxa as costas, relaxa as pernas, os braços. Procure agora apenas observar como você está, observar quais são as suas sensações. Abraça então os dois joelhos. Observe o apoio das costas no chão. Vamos então torcer, que é a nossa última posição. E hoje fazemos assim, a perna esquerda vai ficar alongada no chão, e aí você vai flexionar a perna direita como tentando apoiar a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. E aí então você vai apoiar a mão esquerda em cima do joelho direito e vai puxar o joelho direito na direção do chão. Então vai torcendo para o lado esquerdo, né, puxando o joelho direito na direção do chão, enquanto o braço direito fica alongado na linha do ombro, né? Você pode deixar a palma da mão para cima ou para baixo, depende de como você se sente melhor. Então mantenha os ombros no chão, então tanto que você vira, que você torce, depende dessa estabilidade dos ombros no chão. Não adianta você puxar tanto o joelho, de modo que o ombro direito saia do chão. Então vá se acomodando, a mão esquerda pesa sobre o joelho direito. E você se acomoda olhando para cima ou para o braço direito.
Vá retornando. Faça então agora para o outro lado. Então, a perna direita alongada, perna esquerda flexionada, o pé esquerdo sobre o joelho direito. A mão direita vai puxando o joelho esquerdo na direção do chão. Vá abrindo o braço esquerdo na linha do seu ombro, mantenha os ombros no chão. E sempre procure os ajustes para que a posição fique confortável. Então, se essa torção não é boa para você, escolha outras alternativas. Procure se acomodar. Vá retornando. Sem pressa. Vamos sentar. Então, se coloque na postura sentada mais uma vez. E uma última posição. Repetimos Parvatasa na postura da montanha. Agora, apenas apoie palma da mão com palma da mão. E vai elevando os braços até que as mãos fiquem no topo da cabeça. Olhe para frente, abra os cotovelos, pense no peito aberto. E vai então elevando os braços dentro do seu limite de conforto, observando a extensão da coluna. Lembre-se do assoalho pélvico, abdômen, musculatura das costas, pescoço. Respire normalmente na posição. Vai retornando os braços. Descanse as mãos sobre as coxas. E acho que eu esqueci de falar, mas Parvatasa, então a postura mesmo, ela sempre é com as pernas cruzadas. Mas caso você às vezes faça outro ajuste, sente sobre os calcanhares, né, ou se acomode de outra forma, não tem problema. Então eu esqueci de falar antes da questão das pernas, tá? Às vezes eu tô aqui na minha cabeça imaginando e esqueço algum detalhe, então espero que vocês estejam se adaptando aí quando falta alguma coisa, tá? Então, temos aqui hoje mais 3 minutos. Então, vamos mais uma vez, então, aproveitar esse tempo para
observar a respiração, né? Observar a entrada e a saída do ar. Então, como fizemos na última aula, você começa a inspirar no seu tempo. Então, por exemplo, 3 tempos, 4 tempos ou 5 tempos. E solta o ar no dobro do tempo. Então, faça isso algumas vezes, algumas respirações, deixa você se acomodar no tempo. E depois, se tiver vontade, faça a retenção no mesmo tempo de entrada do ar. Então, vamos fazer isso por 2 minutos e você escolhe a hora que deve e se deve fazer a retenção do ar. Antes de começar a contagem, solta todo o ar e aí sim começa a sua respiração, o seu pranayama. Termine essa respiração. Deixe a respiração livre. Mantenha-se ainda assim nessa posição, se você puder. Então, você é aquele que faz, né? Que nesse momento se coloca na postura de meditação. Então, você faz essa postura. Você também é aquele que observa o que acontece. Então, você observa que apesar de estar imóvel na posição, o seu sangue circula, né? Existem os caminhos por onde circulam os líquidos do corpo, a circulação linfática. Existe a sua respiração. Existe as vísceras trabalhando sem que a gente perceba. Né? Existe o que acontece fora de você. Né? E existe o que acontece também nos seus pensamentos. Então você observa tudo isso e aquilo que você observa, você só observa e não mantém esse pensamento, né? Então você faz e você também observa.
Faça uma respiração profunda. E você pode espreguiçar ou levar a testa na direção do chão. Obrigada mais uma vez. Um beijo para todos e até a próxima. Namastê. Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 13. E continuamos iniciando a aula sentada, né? Muitas vezes temos começado nessa posição, né? Na posição sentada. E repetindo algumas posições, como eu falei em outras aulas, mas com uma